Paz e bênção para você e sua família neste sábado. Com muita alegria estamos iniciando mais uma Lexio Divina, hoje com a intercessão de São Frei Galvão, Santo Antônio de Santana Galvão, nosso querido e amado Frei Galvão, pedindo que ele interceda por mim, por você, por todas as pessoas que estão tentando engravidar. Rezo por vocês hoje, todos os casais que sonham, que desejam, que pedem esta graça da fecundidade. Nós pedimos ao Senhor que abençoe vocês, tá bom? Com a graça do céu, que hoje o Senhor venha auxílio à vida de vocês. Mas rezamos também pela saúde, pela paz do seu lar, pela sua vida, que tanto necessita da graça de Deus. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero aproveitar também e rezar pelo Aclamai, que inicia hoje. Hoje, amanhã, em Alsto, na Paróquia Santo Antônio, Aclamai 2025, estaremos juntos. Quem quiser, quem é da região, quiser rezar com a gente, venha, será muito bem-vindo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela cortar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero iniciar este momento de meditação dizendo algo muito certo. Certamente o nosso Deus que nos criou, sem a nossa ajuda, sem nosso consentimento, não nos salvará sem o nosso consentimento, nossa aceitação e nossa participação. Sim, Ele quer que nós participemos do plano de salvação, não como Salvador, porque não podemos nos auto-redimir, não podemos nos auto-salvar, mas aceitá-lo, participar, abraçar a fé, viver esta relação de amor, religião, religação, estarmos ligados. Então Deus nos quer sim participando disso. Tanto que São Paulo usa esse termo na carta aos Filipenses: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Jesus traz aqui nesse capítulo 13 de São Lucas 2 episódios, 2 tragédias, na verdade, né? Herodes matando as pessoas para misturar o sangue delas ao sangue dos sacrifícios, e uma tragédia, imagina, a pessoa ser morta dessa maneira tão cruel. E a Torre de Siloé é uma tragédia, uma catástrofe que acabou esmagando alguns e morreram. Jesus está falando: você acha que essas pessoas, que aconteceram com eles essas tragédias, são mais culpadas do que os outros? Não. Não, todos nós morreremos. O importante, então, é durante a vida, não é como nós vamos morrer, e sim como vamos viver. Não é sobre como vamos morrer, porque muitos morreram de forma tragediosa, é verdade. Minha esposa mesmo morreu de uma morte súbita, de aneurisma cerebral, sem nenhum sintoma. Sentiu uma dor de cabeça às 3 da tarde, foi internada às 6 da tarde e foi dada como morta no hospital. Então, a vida é muito frágil, né? Uns morrem, às vezes, de acidente, outros morrem de uma doença, outro morre de uma forma tão tragediosa e nos deixa com o coração compadecido, mas todos nós morreremos. Mas o que vai de fato fazer diferença é como nós vivemos. Como vivemos no tempo que estamos aqui. Nós só temos hoje para amar, não sabemos quanto tempo falta para a nossa vida se encerrar. E como está a nossa vida? Então é necessária a conversão para termos uma vida que faz sentido. Já que somos templo do Espírito Santo, somos casa de Deus, então faz sentido a gente se converter e viver com Jesus, não é verdade? Faz sentido a gente viver uma vida em busca do céu. Então, nesse momento, o que nos faz questionar é exatamente isso. Eu tenho participado, tenho feito a minha parte, tenho trabalhado na minha salvação, que é dom de Deus,
É gratuito, dom de Deus. Ele nos salvou por amor, não por mérito nosso, mas por bondade e pelos próprios méritos do Senhor, da sua paixão, morte e ressurreição. Então eu tenho contribuído, eu tenho participado desta obra da salvação com meu sim, com minha aceitação, com a minha busca de Deus. Até porque, gente, nós aprendemos na matemática, né? 9 vezes 0, quanto é? É 0. 9 vezes 0 é 0. Quando só um lado se esforça e o outro é nulo, o resultado sempre vai ser nulo. Isso não é só na relação entre eu e Deus, na relação marido e mulher, criação dos filhos. Eu tenho falado isso nas minhas pregações. Quanto tem sido cruel a cobrança dos pais na educação dos filhos, como se eles educassem os filhos sozinhos. Não, tem que ter a participação dos filhos. Sim, somos nós pais que temos autoridade, responsabilidade para educar os nossos filhos, mas se eles não ajudam, se eu mando, eles não obedecem, se eu digo, eles não aceitam, se eu coloco uma condição, eles não participam, se eu ofereço a eles um caminho a percorrer, eles não vão, a ponto das pessoas dizerem, você está obrigando seu filho na igreja? Que obrigando? Estou formando meu filho com os valores do céu, com valores importantes. Então, na questão de obrigação, questão de formação, estou querendo direcioná-lo, né? Estou querendo, mas seu filho tem que escolher o destino dele. Como que a pessoa vai escolher o destino se não sabe nem caminhar? A pessoa se dá um carro, uma chave no carro na mão de um filho de 15 anos, de 14 anos, 10 anos, ele não sabe dirigir, ele não sabe ler as placas. Então você fala para ele, escolhe seu destino. Grande coisa escolher o destino se ele não sabe para onde está indo. Então vão comigo, até que um dia você vai aprender, você vai ser formado como pessoa em total comunhão. Né? Você vai ser formado fisicamente, espiritualmente, religiosamente, antropologicamente, psicologicamente, humanamente, uma formação humana. E aí você vai ter, sim, a condição de escolher o seu destino. Eu quero ir para cá, quero ir para lá. Mas sem a formação, você não tem condição nenhuma disso. Então, na criação dos filhos, tem que ter 9 vezes 9. Né? Pode ser que a doação do filho nem seja, pode ser 9 vezes 1, já dá um resultado 9. Né? Agora, 1 milhão vezes 0 é 0. 1 bilhão vezes 0 é 0. Não importa o quanto esse lado se esforça, se o outro lado não faz nada, o resultado é nulo. Assim seja em relação a Deus, em relação a minha esposa, em relação ao marido, ao filho, ao pai, ao irmão, à vida do trabalho, à vida profissional. Então isso é muito importante. Vamos nos esforçar diante de Deus para vivermos uma vida digna, para que quando assim for o momento derradeiro, nós possamos viver na eternidade com o Senhor. Reza comigo. Senhor Jesus, nossa oração nesta hora da Lexio Divina é pedir que o Senhor nos dê a graça da salvação. E assim, salvos, nos dê a graça de participarmos dessa salvação com alegria, com amor, com doação, com sacrifício. E pedir que o Senhor nos proteja das mortes tragediosas, das mortes, né, tão tristes, tão injustas, essas mortes, Senhor Jesus, de forma tão violenta. Livra-nos de todos os males desta vida. Mas, sobretudo, nós não queremos só pedir que o Senhor nos livre dessas coisas, mas nos dê a graça de viver a nossa vida uma certeza do céu, uma contrição perfeita, de viver pelo céu. Dá-nos a graça de estarmos sempre nos preparando, como nós falávamos nas leituras anteriores nesta semana, falarmos de vigília, de cingir os rins, de acender as lâmpadas, estar prontos para abrir a porta. Ah, Deus, nos dá essa graça de vivermos assim, de estarmos sempre prontos para o céu. Converte o nosso coração e nos dê a força para vivermos em resposta positiva, em ajudar, em favorecer a salvação em nossa vida. Dá-nos a graça de vivermos como salvos, não como perdidos, como quem tem um Deus, como quem pertence a um bom Senhor, a um bom pastor. Assim nós pedimos e rezamos pela salvação e pela conversão de toda a nossa casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia de hoje vai ser essa, presta atenção, ó. Participa do plano de salvação, sendo fiel, vivendo a santidade, dizendo não ao pecado e cuidando da sua vida, cuidando da sua espiritualidade, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu casamento. Assim, tenho certeza que o Senhor se alegrará com você. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só para lembrar vocês que hoje é dia 25, então sempre tem aquele dia que a gente tem nossos compromissos maiores, mesmo sendo sábado, não é um dia útil, mas a gente precisa da sua ajuda. Então faça a sua doação hoje, você está aí na sua casa, no seu trabalho, viajando, lembra de ajudar a Missão Louvor e Glória a cumprir a sua vocação. Esperamos
você neste dia tão especial, sua doação, sua oração, seu apoio, em que estamos em missão. Aqui nos Estados Unidos estou eu e o Daniel, mas o Douglas e tantos outros missionários, né, estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora, levando a palavra de Deus. Muito obrigado pelo seu apoio, sua amizade, por você abençoar a nossa vida através da sua doação. Deus abençoe você. Até amanhã.